é o nome do nosso Deus. Que louvor abençoado. E hoje, neste culto especial, comemoramos aí o Dia das Mães, né? Essas mamães tão preciosas para nós, para a igreja. Alguém brincando disse assim: ai da igreja católica se não fosse a Nossa Senhora. Aí do outro lado os evangélicos falaram: ai das igrejas evangélicas se não fossem as Nossas Senhoras, né? As nossas mamães tão preciosas. Mas sem dúvida nenhuma que Maria, ela teve um papel extraordinário no contexto da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando no Dia das Mães e também acerca desta mãe modelo para todos nós, eu gostaria de pregar hoje, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e falar um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. E o tema que darei a esta reflexão é o Diário de Maria. O Diário de Maria. Eu gostaria de ler com os irmãos algumas passagens aqui relacionadas à mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria. A primeira delas está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Pois leremos o Cântico de Maria e mais duas outras passagens também relacionadas a Maria. Vamos então ao primeiro texto, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 46, Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses
com Isabel e voltou para casa. Agora o versículo de número 19, eu vou ler o versículo de número 19 do capítulo 2. Diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. O verso 51 diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra maravilhosa, Senhor, por esse dia tão especial, Dia das Mães. Nós te agradecemos, Jesus, pela vida das nossas mamães, por esse presente precioso, ó Deus. Te louvo pela vida de cada uma delas, ó Deus, que o Senhor as abençoe, as proteja, que o Senhor dê a elas a Tua graça, a Tua proteção, a Tua sabedoria, a Tua força, que elas sejam revigoradas, avivadas pelo Senhor hoje, nesta semana e sempre, ó Deus, que elas se coloquem nas Tuas mãos, à semelhança de Maria, como servas do Senhor, para cumprir esta missão tão gloriosa, ó Deus, que é de ser mãe. Nós pedimos também a Tua bênção, ó Deus, sobre a mensagem que será ministrada agora. Fala conosco, Jesus. Não permita que ninguém saia daqui sem a certeza de ter ouvido a Tua voz. Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Meus queridos irmãos, Maria, sem dúvida nenhuma, foi uma mãe formidável. Antes de Maria receber a graça de se tornar mãe do Salvador, ela achou graça diante de Deus. Olha o que diz o verso 30, aqui no versículo do capítulo 1. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Maria foi uma mulher que foi encontrada por Deus, que foi discernida por Deus como uma mulher piedosa, alguém cujo coração estava voltado para Deus. E ela foi então encontrada por Deus, e havia naquela ocasião centenas e milhares de mulheres, mas Deus determinou, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, que Maria seria a mãe de Jesus, justamente porque ela encontrou em Deus esta graça, esta piedade, este coração voltado para Deus. E antes então de ser agraciada com a bênção de ser mãe do Salvador, ela encontrou graça diante de Deus. E todas as mulheres, e não só as mulheres, os homens também, antes de se enveredar por esta missão gloriosa de ser mãe, de ser pai, é necessário que o seu coração, que o nosso coração esteja voltado para Deus, esteja voltado para o nosso Senhor, meus queridos irmãos, porque o que nos dará sucesso, o que fará com que nós tenhamos sucesso nesta missão gloriosa de ser pai, de ser mãe, é ter um coração voltado para Deus. E Maria tinha um coração voltado para Deus. Maria era uma mulher então formidável, e depois veio a se tornar também uma mãe exemplar. E há algumas facetas aqui do caráter de Maria que reluzem nos evangelhos aqui. Se não vejamos algumas dessas características, dessas qualidades do caráter de Maria. A primeira delas, meus queridos irmãos, que me salta aos olhos aqui, acredito que também numa primeira leitura de todos nós, talvez seja a que mais brilha, a que mais reluz, é a sua humildade. Olha o que diz o versículo 38, essa disposição de um coração de serva, essa disposição que havia no coração de Maria em cumprir a vontade de Deus para a sua vida. O versículo 38 diz: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor. Amém? Que coisa gloriosa! Depois dela receber a visita do anjo Gabriel,
e o anjo dizer a ela que era bem-aventurada, que ela daria à luz ao Filho do Altíssimo, que o Espírito Santo a envolveria, e pelo poder do Espírito Santo, Cristo seria gerado no seu útero, e ela daria luz ao Filho de Deus. Isso não foi motivo para encher o seu coração de jactância, de soberba. Ela não se intitulou a mãe de Deus, mas ela se colocou na condição de serva de Deus. Cumpra-se a tua vontade na vida da tua serva. Meus queridos irmãos, isto é maravilhoso quando há também esta disposição no coração das mamães. Elas têm a consciência que os filhos não são delas, os filhos são do Senhor, porque a palavra de Deus, que herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. E flecha tem uma característica interessante: flecha foi feita para ser lançada, arremessada. O pai e a mãe dão a direção, o pai e a mãe apontam, o pai e a mãe mostram o caminho, mas eles têm a consciência que eles educam os filhos, que eles ensinam os filhos na palavra de Deus para lançá-los rumo ao propósito de Deus para as suas vidas, para este mundão de Deus aí. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, a semelhança de Maria, ter este coração humilde, para reconhecer que somos servos do Senhor. E ela reconhecia que era uma serva, ela se via como uma serva, ela não se via como um ser divino. Ao contrário do que a Igreja Católica defende, Maria ela não tinha natureza divina. Maria ela tinha natureza humana. E ela tinha consciência de que o fruto que estava nela era um fruto divino, mas ela era serva de Deus. O próprio texto aí, no versículo 48, no seu cântico, mostra isso aí. Porque contemplou na humildade da sua serva. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler aí, a partir do verso 46, quando ele diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Olha que consciência saudável. Olha que consciência límpida acerca de quem ela era e de sua missão. Maria sabia que ela era serva, sabia que foi agraciada, sabia que ela tinha um Salvador. E o versículo 48 diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Então, meus queridos irmãos, Maria se via como serva. Por isso ela tinha esta faceta do caráter, que é a humildade, e que sem dúvida nenhuma, todas as mamães, todos os papais, todos os cuidadores precisam ter esta consciência de que são servos do Senhor, que estão nesta missão nobre, que dependem do Senhor, que os filhos não são nossos, que os filhos são do Senhor. Foi o que Ana fez. Ana consagrou Samuel a Deus. Enquanto ela desejava, anelava ardentemente por ter filhos, a sua rival Penina, que tinha já a sua prole, a irritava diariamente, e ela então orava a Deus todos os anos, e ao tempo rogava a Deus, e ela então não gerava filhos. A partir do momento em que ela decidiu fazer um voto a Deus e dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei todos os dias ao Senhor, eu o devolverei ao Senhor, ela foi agraciada, porque esta consciência de que os filhos não são nossos, que os filhos são do Senhor, estamos aqui para servir a Deus com a nossa prole, é que está a bênção de Deus para esta consciência saudável da missão de ser mãe e de ser pai. Mas essa humildade se revela também na consciência de que ela era uma pessoa agraciada, presenteada. É verdade, o versículo diz aí, versículo 46, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. A própria doxologia de Maria, a própria gratidão, a própria exaltação a Deus, de Maria a Deus, revela que ela foi agraciada. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Que coisa maravilhosa. Então ela foi presenteada. Ela era uma pessoa bem-aventurada. E devemos, sem dúvida nenhuma,
vê os filhos como presentes de Deus também para as nossas vidas. Mas além da humildade, há também uma outra característica do caráter de Maria que serve como exemplo e modelo para todos nós, que é a sua coragem. Versículo 34, ela pergunta ao anjo aqui: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. O anjo diz: olha, você vai gerar um ente divino, que será chamado Filho do Altíssimo. Ela diz: mas como, Senhor? Eu sou desposada, nunca tive relação conjugal com ninguém, como isso se dará? E o anjo então diz: o Espírito do Senhor te envolverá, o poder do Altíssimo te envolverá, disse o anjo, com a sua sombra. Por isso também este ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não vai ser por um processo natural de relação conjugal, sexual, que você conceberá esse filho. Vai ser a obra e graça do Espírito Santo. Mas ela poderia ter pensado: poxa, mas e a minha reputação? Eu estou nem casado ainda com José. Eu estava enamorado de José, mas não estava nem casado. Como é que vai ser a minha reputação? Mas ela abre mão de toda e qualquer reputação para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então ela abre mão da sua própria reputação, e essa coragem de Maria é algo maravilhoso. Mas há também uma outra característica, que era a abnegação de Maria, sua entrega a esta missão gloriosa. Maria se entregou totalmente a esta missão de ser mãe de Jesus. E, sem dúvida nenhuma, a mãe bem-sucedida é aquela que se entrega. Tenho na minha memória a minha mãe todos os dias cuidando da gente, e somos 3 irmãos lá em casa, 4 melhor dizendo, né? A Elinha veio depois, mas eu tenho recordações da minha mãe cortando os nossos cabelos, comprando roupa pra gente. Era uma entrega total, não tinha a menor condição da minha mãe trabalhar fora. 3 homens, uma escadinha, um veio atrás do outro, e a dedicação, a entrega era algo que mexia e tocava profundamente o meu coração. E a abnegação de Maria nessa tarefa tão extraordinária, tão maravilhosa de ser mãe de Jesus. E por fim, meus queridos irmãos, há uma outra característica aqui que também me salta aos olhos, que era o seu fervor e fidelidade a Deus. Maria era uma mulher fervorosa, era uma mulher fiel a Deus. E a mamãe precisa ser uma mulher fervorosa, a mamãe precisa também aprender a ser fiel a Deus. E isto é, sem dúvida nenhuma, fundamental na missão da mamãe em relação ao seu filho, orar pelo filho, ensinar o filho no caminho em que deve andar. Mas, meus queridos irmãos, o foco da nossa reflexão hoje aqui é justamente esse versículo 19 e o versículo 52. Quando Maria, diz o texto que Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Versículo 31. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Maria então tinha um diário, e esse diário estava no seu coração. Não era um diário físico como nós muitas vezes conhecemos, apesar de que hoje em dia está fora de moda esse negócio de diário, né? Quase ninguém tem diário. As pessoas estão tão vinculadas ao smartphone, a tantas outras coisas, que quase ninguém tem diário. Mas eu descobri recentemente que a minha mãe tem um diário, né? E me acendeu uma curiosidade danada para ver o diário dela. Não sabia que a minha mãe tinha um diário. Mas o diário, ele tem um efeito pedagógico extraordinário, meus queridos irmãos. E Maria, ela sabia disso. Ela precisava discernir cada momento especial relacionado a Cristo Jesus, para saber realmente qual era a sua missão, para discernir quem era Jesus, a sua evolução, o seu descobrimento como filho de Deus, né? Tudo isso era algo que ela guardava, que ela registrava, que ela escrevia no seu coração e meditava também acerca disso. Esse diário de Maria era uma ferramenta, então, pedagógica maravilhosa na sua missão de ser mãe de Jesus. O versículo aqui, 8 em diante, nos conta uma história maravilhosa, que pastores foram visitados por um anjo, e o anjo do Senhor desceu até onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, versículo 9, e ficaram tomados de grande temor. E o versículo 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não tem mais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo Gabriel havia dito a Maria também que o Filho de Deus seria chamado Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. E depois destas palavras do anjo, diz o texto aqui que uma grande milícia celestial e a glória de Deus envolveu aquele lugar. Naquele lugar havia um coro, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ali narrando essas situações, esse acontecimento glorioso a Maria e José, o texto diz aqui, versículo 18, todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava estas palavras, meditando-as no coração. Maria não perdeu o foco de quem era Jesus. E é muito importante que uma mãe saiba discernir quem é o seu filho, o seu chamado, a sua personalidade. Ela sabia desde o começo que o filho que ela geraria era filho de Deus. Ele viria com um propósito firme de salvar o povo dos seus pecados. E ela foi guardando isto no coração de maneira extraordinária, até mesmo para dar força a ela, porque ela sabia que Jesus iria morrer pelos pecados da humanidade, meus queridos irmãos, mas ela tinha esta consciência que o filho não era dela, o filho era de Deus, mas foi dado aos cuidados dela. Mas diariamente ela guardava no coração a consciência de quem era o seu filho, era o filho de Deus. Isto é precioso também na pedagogia, nesse diário pedagógico do papai e da mamãe, saber quem é o filho, conhecer a personalidade do filho, discernir desde cedo quais são a sua vocação, a sua aptidão, respeitar isso, acompanhar o crescimento, guardar no coração a evolução do crescimento do filho. Isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso para o desenvolvimento da consciência do pai e da mãe, mas também do próprio filho, meus queridos irmãos. A gente vê aqui depois o cuidado que Maria tem junto com José de levar Jesus ali ao 8º dia para ser circuncidado. Na festa da Páscoa anualmente levava Jesus ao templo, onde ele se ambientalizava, onde ele se via como mestre, como filho de Deus. E a segunda situação aqui que ocorre foi justamente na festa da Páscoa, quando José e Maria levaram Jesus a esta festa e ficaram naquela festa, e depois dessa festa foram embora, deixaram Jesus para trás, se deram conta que haviam deixado Jesus para trás. 3 dias se passaram e não encontraram Jesus, perguntavam aos parentes onde estavam Jesus. Depois encontraram Jesus no templo. E quando encontraram Jesus no templo, encontraram Jesus pregando, ensinando a palavra, sendo inquirido pelos doutores da lei e respondendo a todos os questionamentos que a ele eram feitos, meus queridos irmãos. E diz a palavra de Deus, o versículo 48, quando os pais viram aquilo, ficaram maravilhados, perplexos com a inteligência de Jesus, com a sabedoria de Jesus, não somente ele, mas os doutores da lei. E isto é um relato maravilhoso, porque eu fico pensando o seguinte: se eu fosse pequeno, e perdesse por aí 3 dias, certamente estivesse ensinando a palavra ou qualquer outra coisa do gênero, ou qualquer outra aptidão, meu pai e minha mãe certamente nem respeitariam o que eu estava fazendo. Eles iriam logo atropelando a situação. Meu filho, você está perdido, onde você estava? Mas Maria e José ficaram perplexos aqui também, maravilhados ao verem Jesus falando, ensinando acerca da palavra. Não interromperam o menino, não interromperam o dom do menino, não se tornaram pedra de tropeço para o ministério do menino, deixou o menino terminar de explicar a palavra. E depois o versículo 49 diz: eles respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Antes disso, o texto diz que os seus pais estavam aflitos à procura dele. Por que fizeste isto conosco? Perguntaram aí os pais de Jesus, porque estavam aflitos. O versículo 49 diz, ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha que consciência extraordinária, desde a mais tenra infância de Jesus. Jesus sabia que ele era filho de Deus, que a sua missão era aquilo ali.
não compreenderam o versículo 50. E às vezes os pais não compreendem mesmo. É importante os filhos saberem disso. Porém, as palavras que lhe disseram. Aí o texto diz: sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Não compreendia, mas guardava no coração, para paulatinamente ir discernindo o chamado do filho, o crescimento do filho. E é importante esse diário em relação aos filhos, porque você vai conhecendo os propósitos de Deus para os seus filhos. Às vezes eu vejo pais precipitados, né? Mães falam: mas eu conheço meu filho, eu sei o que é melhor para ele. É importante, sem dúvida nenhuma, que o pai é a fonte de autoridade primária nessa terra em relação ao filho, mas às vezes Deus tem propósitos que estão para além realmente dos nossos próprios planos, e temos que entender isso. Eu, desde cedo, senti um chamado para o ministério. Encontrei dificuldades por parte da minha mãe, porque minha mãe viu meu pai sofrendo e ela sofreu ao lado dele em relação ao ministério. Eu não quero que meu filho seja pastor, vai sofrer demais, vai passar dificuldade, aquela coisa toda, meus queridos irmãos. Mas com o passar do tempo o chamado foi mais forte. Nunca me coloquei contra meu pai, contra minha mãe, sempre fui obediente. Você quer ser pastor, você vai estudar, você vai fazer outro curso, né? Fui obediente ao meu pai. Você quer fazer teologia, você vai fazer direito, então você vai fazer o curso. Fui lá, fiz o direito, sempre obedeci a voz do meu pai. Mas o chamado foi muito forte da minha vida, que me impulsionou ao ministério, e recebi a bênção do papai e da mamãe. E meu pai e minha mãe iam vendo isto, iam certamente guardando no coração esta inclinação que eu tinha para o chamado e para o ministério. E é importante essa atitude de Maria e José, porque eles orientavam aqui, mesmo quando não entendiam, guardavam no coração. Jesus honrava os pais, Jesus obedecia os pais, mas eles tinham a consciência que o chamado de Jesus era uma esfera diferente daquelas que eles estavam acostumados. Vinha da parte de Deus. O versículo 40 diz aqui: crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. O versículo 52 também diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmão, pensando nessa questão do diário de Maria, eu quero extrair aqui pelo menos algumas lições. Primeiro, os pais devem ter consciência do chamado de quem é o filho, né? Do seu chamado, da sua vocação, e proporcionar, dar ocasião às circunstâncias que possam, meus queridos irmãos, fazer esse chamado na vida dos filhos crescerem. Foi isso que acontece, é isso que acontece perfeitamente no texto aqui. Primeiro, José e Maria podiam ter renegado o chamado de Jesus, não levado Jesus ao templo, não deixado Jesus tirar as dúvidas dos mestres, poderia se colocar como obstáculo, mas ela não fez isso. Ela levou os filhos, ela discerniu o chamado do filho. Como isso é precioso. Eu ainda não sou pai, mas um dia serei. Eu espero, desde cedo, fazer um teste vocacional em relação ao meu filho, saber quais são as aptidões dele, a vocação dele, a capacidade dele, se ele tem uma inteligência mais lógica, mais emocional. É importante isso para o pai, né? Incutindo sempre os valores cristãos, evidentemente, mas desde cedo já discernir o chamado de Deus para a vida do filho. Isto é importante, e Maria guardando isso no coração, e Jesus ia crescendo. Era um processo natural, vindo da parte de Deus. Crescia e se fortalecia, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Diz o texto, o versículo 52, e crescia Jesus também em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Me parece que o papel de Maria aqui era um papel de serva mesmo, de coadjuvante. Ela cuidava, ela discernia a vontade de Deus, e ela cuidava do seu filho para que ele pudesse florescer conforme a direção de Deus, conforme o chamado de Deus, sem se tornar obstáculo para o chamado, para a sua missão, mas ao mesmo tempo tendo cuidado, meus queridos irmãos, de passar a ele todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas, mostrando realmente a cultura judaica, os costumes judaicos, levando a festa de Páscoa. Isto é maravilhoso. E nesse sentido somos cooperadores com Deus. O pai leva o filho à igreja,
O pai não tem poder de converter o coração do filho a Deus. O pai não tem poder de dizer para o filho quem ele vai ser. Pode até direcionar, vendo a aptidão do filho, mas ele não tem o poder de dizer, olha, só a área é essa daqui. Se isso não tiver no coração dele, se não revelar realmente as suas reais aptidões, a sua real vocação, o pai é um cooperador. Ele discerne o ambiente, ele promove condições, ele discerne o caráter do filho, a personalidade do filho, e vai instruindo o filho dentro do plano de Deus para o filho, porque o filho é de Deus. O filho não é do pai e nem da mãe, meus queridos irmãos. E esta é a verdadeira realidade da Escritura. Somos mordomos aqui nessa terra em relação a tudo. Aos nossos bens, à nossa casa, ao nosso dinheiro, a tudo. Seria diferente em relação aos filhos? Os filhos são do Senhor, diz a palavra de Deus. E Maria, então, discernia isso e guardava no coração, para ser esta mãe que ela foi, gloriosa. E sem dúvida nenhuma, esta atitude de Maria de guardar esses ensinamentos, esses relatos históricos, essas palavras vindas de pastores, vindas de profetas, como o caso de Simeão, vindos da profetisa Ana, vindos de todo lado, tudo isso vindo dos próprios anjos, ou do próprio anjo Gabriel, foi uma ferramenta maravilhosa que ajudou a educar o seu filho, mas ajudou ela também na condição de mãe, a aceitar o destino do seu filho, porque Jesus foi à cruz e não é fácil para uma mãe ter esse espírito abnegado de dar o seu filho. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse espírito abnegado de Deus, que era o Pai divino de Jesus Cristo, estava presente também em Maria. Esse espírito abnegado de se conformar com a sua missão, com o seu chamado, com a sua vocação. E isto é precioso, meus queridos irmãos, na vida de um pai e na vida também de uma mãe. A minha mãe teve um parto complicado em relação a mim, né? E eu fiquei sabendo disso depois, nunca soube disso, mas visitando a minha avó Geralda, um tempo desse atrás, lá em Anápolis, ela me contou, deixa eu te contar uma história que talvez sua mãe não tenha te contado. Ela diz, olha, sua mãe quase te perdeu. Ela teve um parto muito complicado. E a casa estava preocupada, seu pai estava preocupado, a família começou a orar, buscar a Deus naquele contexto a gente não tinha condições. E veio uma profeta lá, aqui em casa, orou por você, botou a mão na barriga da sua mãe e disse, olha, esse filho não vai morrer porque eu escolhi para ser servo, ser pregador do Evangelho. Meu pai e minha mãe nunca me contaram isso. Minha avó também não. Depois que eu me tornei pastor, eles falaram para mim, olha, aconteceu com vocês, se cumpriu a palavra de Deus. Porque eles não precisavam me condicionar a isto. E eu acho maravilhoso que meu pai também nunca me condicionou a ser pastor. Minha mãe nunca me condicionou a ser pastor. Pelo contrário, eles tinham um certo receio acerca disso. Mas eles respeitavam o processo natural de Deus e sempre me instruíram naquilo que era melhor. Mas, meus queridos irmãos, é importante ter essa consciência. Deus tem um plano para cada um dos filhos. Deus tem um chamado. Meu irmão é músico, né, lá nos Estados Unidos. O outro virou advogado lá, formado em direito. E só eu que sou sem juízo que virei pastor. Brincadeira, piadinha. Mas, meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência que somos diferentes, os filhos são diferentes, cada um tem um chamado específico. E o pai precisa ter o diário, a mãe precisa ter o diário para guardar no coração o que acontece na vida dos filhos e dar essa direção. Amém? Vamos orar a Deus, vamos ficar em pé, agradecer a Deus